E assim, e a gente faz toda essa análise geral, né, da coisa para fazer esse recorte para o nosso, entre aspas, o nosso tema de hoje, vamos dizer assim, né? Eu acho que é um tema que a gente pode até se convidar mais vezes para a gente falar sobre isso, até trazer uma quarta pessoa, de repente, para estar com a gente, porque eu acho que é uma coisa que vai se reinventar. A gente está falando de uma velocidade de transformação meteórica, né? Eu acabei de falar, 6 meses atrás era assim o vídeo, agora os caras já estão fazendo vídeo que estão estudando a física do planeta para fazer um vídeo. Então sabe-se lá o que daqui 6 meses vai estar acontecendo e que a gente possa conversar, né? Então, desse ambiente geral, eu acho que a gente tem bastante coisa, mas eu queria muito trazer esse recorte para a realidade das escolas e salas de aula e, né, e digital e questão dessa aula no ambiente digital também, professora né? virtual que não é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência. Que cada vez vai ficar mais escasso, na minha opinião, a inteligência natural, vamos dizer assim, né? Mas, enfim, em relação a toda essa experiência, esse contato que vocês já tiveram, como que foi, assim, primeiro dia que vocês... Não lá atrás, aquela inteligência que a gente já falou aqui, que acho que começou em 1970 ali, um jogo de primeiros damas, rabiscos, né? Eu digo essa, assim, tipo o ChatGPT agora, essas mais pop da atualidade, assim. Em que momento vocês tiveram contato com ela agora? E como que foi o primeiro dia que vocês tiveram? Igual você falou, eu fui lá conversar, né? Como que foi, assim? O Exterminador do Futuro, eu. também. Quem não lembra, né? Que eu acho que todas as discussões de apocalipse, quando a gente fala de inteligência artificial, são frutos dessa lembrança que a gente tem desse filme. A primeira coisa que a gente lembra, como que é o nome da inteligência lá mesmo? Ai, rapaz. Na verdade é uma organização, né? Eu me lembro agora. Enfim, mas como que foi, assim, para vocês, o dia que vocês escutaram a primeira vez? Chegou o ChatGPT para todo mundo. Como é que foi? Na verdade, a minha experiência com inteligência artificial foi um pouquinho antes do ChatGPT, mas que faz parte da realidade da escola hoje, né? Hoje eu não dou mais aula em escolas, né? Eu trabalhava com pré-vestibular, então é uma fase bem interessante da vida da pessoa também, né? Hoje eu trabalho com concurso público, depois eu vou falar um pouquinho sobre o ChatGPT nessa realidade. Mas voltando um pouquinho, que é uma ferramenta importante para a educação, é você entender as áreas de interesse do aluno e aonde que ele está falhando. E onde o aluno está falhando também é uma área onde o professor está falhando. E quando as apostilas e as provas, simulados, trabalhos começaram a ser inseridos em algumas escolas aqui em Cascavel, vou falar da minha realidade aqui, em que o sistema de ensino migrou tudo para a internet. Não tinha mais a apostila física, não tem mais. Tem ainda a apostila física, mas os simulados, as provas, tudo era online, sabe? E a princípio eu falei assim, isso não vai dar certo, porque o aluno pode colar. Ele vai fazer a prova em casa. Na época da pandemia. Não, mas foi antes ainda. Não, foi também teve, né, muito disso. Mas isso também. E Pois e aí? Então, daí aquilo para mim foi assim, falei, acho que não vai dar certo. No final das contas, os alunos, eles têm um tempo, né, para fazer as respostas, e depois, quando eles terminam todos esses simulados, o próprio sistema dá para o professor um retorno de quanto tempo ele demorou para cada prova, e você consegue fazer uma avaliação, né, do tempo para cada questão. Enfim, né? Então você consegue ter uma noção daquilo. Mas o mais interessante se ele for pesquisar fora. Agora, uma coisa que foi muito positivo com relação a isso foi a avaliação do aluno como rendimento. Porque nós, professores, quando a gente está lá na sala de aula, com 30 alunos, isso numa sala pequena, tem alguns cursos aqui em Cascavel de pré-vestibular que tem 100 e poucos alunos na sala, você não consegue fazer uma avaliação individual e falar assim, olha, fulano, você tem que ficar um pouco melhor aqui. Se fosse eu, nem ia lembrar nem o nome desse cara. Você vai melhor em questões com imagens. Não, você vai melhor em questões com textos, então você precisa treinar um pouco mais do lado que... Enfim, eu não consigo fazer isso. E às vezes o aluno também não sabe. A inteligência artificial sabe. E ela te dá esse, né? Feedback. Então, ela te dá esse feedback. Então, sabendo usar para o lado que... Porque é uma ferramenta poderosa. O nome já diz tudo, assistente, né? Ela é poderosa. Então, se você é um professor atento, né, a isso, você consegue direcionar por áreas
né, assim, o treinamento do seu aluno também. E hoje isso está cada vez mais evidente. Quando nós estávamos na escola, a gente tinha que ficar fazendo milhões de coisas, de matérias que a gente não gostava. E hoje a tendência do ensino, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, é afunilar, direcionar o aluno. Claro que você tem que ter uma noção das coisas, mas é o afunilamento para a direção, né, daquilo que você tem capacidades naturais. Então, por exemplo, especialista naquilo. Eu posso treinar muito música, eu posso treinar muito. A gente tem o Baby aqui, né? Depois eu posso tentar, mas eu nunca serei o Baby. Eu nunca teria essa capacidade, porque não é meu. Eu posso tocar, posso lá tocar um Eduardo e Mônica. Que é o que o pessoal fala muito do Messi e do Cristiano Ronaldo, né? Que o Messi tem uma coisa natural e ele treina pouco e joga no nível do Cristiano Ronaldo, que treina que nem um tarado todo dia. É artificial. Então, aí pensando nisso... Jogador de futebol artificial. Então, pensando nisso, se o professor sendo treinado também, a gente consegue formar... talvez pessoas com certeza melhores na área que elas vão atuar do que pessoas medianas. Hoje, eu como professora e vocês, a gente na sociedade, a gente percebe que existem muitas pessoas medianas, porque não foi incentivada a capacidade natural dela. Então, se a gente tiver esse feedback desde a sala de aula, desde lá do ensino médio, quando o indivíduo precisa, de fato, decidir, né? Ele pode mudar de profissão aos 40, mas é mais difícil, né? Então, se ele conseguir já ser direcionado, muito melhor. Agora, com o ChatGPT hoje, quer falar, professor? Não, você deixar? Eu estou adorando ouvir. Gente, se vocês deixarem... Manda ver. Eu também sou assim, mas estou gostando muito de ouvir. Se você... Hoje, por exemplo, eu trabalho no digital, totalmente no digital. Não tenho nenhum aluno físico. Que delícia. Só online. E, às vezes, a gente dá aula ali para 10 mil pessoas. 5 mil pessoas, 100 pessoas, 2 pessoas. Surreal, né? você pensar 2 nisso. pessoas, dependendo, sabe? Tem de tudo, dependendo da aula, dependendo em qual canal você está. Que legal, cara. Mas o fato é que a comunicação, ela se expande, né? Ela cresceu a ponto de você... Antigamente, por exemplo, um aluno que queria fazer um concurso público, muitos vinham, largavam tudo nas suas cidades. Dava uma kitnetinha ali, pegava vivia só aqui, daquilo vinha para durante um tempo. Cascavel, no interior do Paraná, largava a família, vendia todos os imóveis, né? O pouco que tinha, não tinha nada, enfim, e vinha para Cascavel. Hoje ele não precisa mais fazer isso, né? E com relação ao uso da inteligência artificial na prática, né, desses alunos hoje, né? Então, por exemplo, eu dou aula de atualidades para a redação, que hoje é uma grande dificuldade. São muitas informações, então o que de fato eu posso usar? O que eu de fato tenho que estudar? O concurseiro ele tem que estudar atualidades, mas o que de atualidades? Que é um problema que eu sempre saliento aqui. Antigamente, o problema era o acesso à informação, né? E hoje o problema é o excesso de informação, né? A gente tem que... não, deixa eu prestar atenção nisso daqui, pelo amor de Deus. Deixa o celular lá, né? Longe. É um problema hoje, inclusive, a questão de foco, né? Porque tem muitas distrações. Mas eu falo para os alunos, olha, se você não tem noção do que você precisa escrever, pode perguntar para o ChatGPT. Ele vai te dar orientação de coisas que você nunca pensou, porque a gente tem que pensar numa formação de um aluno que veio lá da escola, que ele dormia na aula de história, ia embora na aula de geografia, detestava filosofia, sociologia o professor não dava aula, só mandava fazer... Enfim, né? Aquela realidade que a gente conhece. Então, daí ele chega num momento em que ele precisa executar uma coisa que ele desconhece, como que ele pode começar do zero? Ele não vai voltar lá para a escola. Então, ele tem as nossas aulas, obviamente, que vão orientá-los, porque hoje o professor é muito mais um tutor, um mentor, do que um conteudista, né? E a partir daquela ideia que o ChatGPT dá, aí ele pode ir lá pesquisar. O que tem de novidade sobre isso? Né? O que o IBGE diz, né, de porcentagem de pessoas que usam computador? Né? Então aquela tá a base. E aí ele começa a escrever. Ele está aprendendo, é uma forma de aprender. Claro que não pode usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de pesquisa assim como verdade. Mesmo um trabalho acadêmico, muitas vezes, ele não é uma verdade. Pelo menos livros para poder ter uma... para você ter uma média. Mas assim, eu realmente não tenho problema nenhum
com o aluno usando o ChatGPT. Eu não dou aula em escola, ainda, né? De novo, né? Então, não tenho hoje, essa experiência do ChatGPT com o aluno tendo que fazer trabalho. Mas o trabalho também precisa ser diferente hoje. Não pode ser aquele trabalho que no passado a gente fazia pesquisa na Barça, né? Para quem não sabe, para quem não sabe, gente, a professora de história, que segundo os meus alunos do ensino médio falava, professora, você está devendo R$1 para Jesus Cristo. Essas questões. Então, com certeza, o professor também tem que se orientar, ele tem que se inovar e saber como avaliar os alunos em forma de trabalho, considerando que ele vai usar o ChatGPT. Inclusive, manda usar o ChatGPT. Então, na tua visão, é extremamente necessário que não só saber da existência, o professor tem que saber exatamente como é que funciona a ferramenta. Precisa. Um dos grandes problemas da pandemia não foram só os alunos que não tinham um computador e uma internet para assistir às aulas, eram os professores que não sabiam. E como eu já trabalhava com internet antes e já dava aulas em vídeo antes, muitos professores, colegas meus, ótimos professores, excelentes em conteúdo, mas eles desconheciam. E eu fui ajudando, né? Eu estava em casa, estava grávida na época ainda, então eu estava com tempo. E aí eu ensinei muitos colegas de trabalho a usar ferramentas básicas. Sim, um ambiente online ali, um e-mail, ideias de como dar aula, no online. Como que eu faço, né? Porque quando eu estou ali na frente da sala de aula, eu estou com o meu quadro, eu posso fazer alguma coisa. Vamos fazer um círculo, vamos ver o que. E daí agora, que eu não posso perder, vamos dizer assim, esse tempo para passar os 50 minutos de aula sem esse movimento. Então, é uma questão bem complexa. A minha mãe é professora de educação física. Na pandemia, cara, ela fazia cada coisa lá, virada de ponta cabeça, inventando ideia, e pegando ideia e pesquisando ideia. E ela também é uma pessoa que tem um conhecimento assim legal com computador, mas não é aquele conhecimento avançado, né? Sim. Mas ela chegou no nível lá, e ela eu chegar lá e perguntar para ela, e aí, como é que tá as coisas, dando aula? Hoje a gente passeou por Paris pelo Google Maps e não sei o quê, levei meus genial. meus alunos lá, expliquei a história do esporte, quando que começou, quantos campeonatos, não sei do... Porra, essa criatividade, exatamente, essa criatividade com conhecimento, você consegue ter uma terceira opção, né?